E o boi gordo é exatamente o assunto que a gente vai falar a partir de agora, porque parece que o mercado do boi chegou ao fundo do poço em quase todo o país. Será que chegou o momento da retomada do movimento de alta? Quem está conectado aqui com a gente para responder essa e outras questões é o analista das safras e mercado, o Fernando Iglesias. Fernando, boa noite mais uma vez para você, é um prazer tê-lo aqui. É o fundo do poço mesmo ou esse fundo do poço ainda tem mais para cavar, hein? Boa noite. O pecuarista está preocupado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. E aparentemente o mercado já começa a desfrutar de uma maior estabilidade. Nós vimos realmente uma arroba do boi gordo simplesmente derretendo ao longo do mês de abril, ao longo do mês de maio. E agora nós abrimos o mês de junho com um pouco mais de acomodação, um pouco mais de tranquilidade. Isso não quer dizer que os preços do boi gordo já estão próximos de uma recuperação, já estão próximos de um movimento de retomada. O que acontece é que os frigoríficos ainda desfrutam de escalas muito confortáveis e vão conseguindo segurar aí essa expectativa em relação à alta dos preços. Eu diria que para ver o mercado do boi em alta novamente, de uma maneira mais consistente, só na próxima virada de mês, entre os meses de junho e julho, é aí que a gente pode ver um movimento diferente dentro desse mercado do boi. Quer dizer, você citando a questão da oferta, né? A oferta segurando um pouco aí a possibilidade de aumentar o volume de carne no mercado, exatamente para não baixar mais o preço. E do outro lado dessa ponta, do ponto de vista da demanda, há um aquecimento, pelo menos tímido aí, do mercado interno? Como é que estão as exportações? Como é que está essa outra ponta, hein, Fernando? Bom, o desempenho das exportações de carne bovina depois do embargo é bastante saudável. Nós percebemos, evidenciado um crescimento do volume de embarques a nível nas últimas semanas, mas o grande problema é a queda da receita. O Brasil está exportando bons volumes, mas a receita está caindo na comparação ao ano passado. Isso é um sintoma de que o preço médio da carne bovina no mercado internacional ela segue em patamares mais baixos. Então, isso é outro impeditivo que leva a indústria exportadora a não pagar os mesmos preços que ela pagava no ano passado por essa roupa de boi gordo. Então, basicamente, esse desaquecimento do mercado internacional também joga contra essa recuperação dos preços do boi gordo Brasil afora. Outro aspecto é a demanda interna. Até acontece uma recuperação do consumo de carne bovina, principalmente naquela população que recebe aí a partir de 4 salários mínimos, já começa a colocar mais na rotina alimentar a carne bovina, mas de qualquer forma ainda é um mercado interno tímido, ainda e principalmente porque o varejo repassa mais lentamente essa queda das cotações do que o atacado e o próprio mercado do boi. Então, isso acaba resultando em dificuldades adicionais. Bom, você já deu um gancho para a minha terceira pergunta, que era exatamente essa, do ponto de vista do consumidor, né? Por que que o consumidor não sente no bolso essa queda proporcional também? É em função dessa margem aí do setor varejista? Bom, o que acontece agora é que o setor do varejo está aproveitando esse momento para ampliar suas margens, para alargar as margens. O que acontece? Nós já evidenciamos uma queda dos preços do boi gordo na comparação com o ano passado, de 15% até 20%, dependendo da região do país. Enquanto os preços do atacado caíram aí 7%, 8% na comparação a 2022, mas os preços do varejo caíram aí entre 1,5% a 3%, dependendo do corte. Então, basicamente, as redes varejistas estão aproveitando esse momento para ampliar suas margens, alargar suas margens, e é por isso que nós não sentimos esse repasse de todo esse movimento de queda que vem ao longo da cadeia produtiva, ele para exatamente no varejo. E na resposta anterior, você destacou a questão das exportações, né, que a preocupação era com a queda de receita, porque o preço da carne brasileira acaba também sofrendo uma desvalorização em termos de valor lá fora. Isso acaba se agravando ainda mais pela questão do câmbio, né, que o dólar vem sendo desvalorizado aí. Isso dá ao produto brasileiro de exportação, não só a carne, mas outros produtos também, um impacto muito maior nas exportações, Fernando? Exatamente isso. Quanto mais valorizada é a nossa moeda, quanto mais valorizado está o real, menos competitivas se tornam as nossas exportações. E a conversão também fica pior. Outro aspecto que nós temos que mencionar aqui
é o seguinte: o yuan, que é a moeda chinesa, ele está bastante desvalorizado. Ele voltou a operar acima da linha dos 7 yuans por dólar. Tá? A economia chinesa tenta se reaquecer, o governo chinês tenta reaquecer sua economia, tem se deparado com indicadores ruins, e com o yuan tão desvalorizado, acontecem processos de renegociação dos contratos de importação de carne bovina. Para compensar essa desvalorização monetária da moeda chinesa, o importador chinês passa a renegociar contrato, baixar o preço em dólar, justamente para reduzir o impacto dessa desvalorização cambial. Então, esse é outro elemento que está colocando os preços da carne bovina brasileira em patamares mais baixos quando nós comparamos aí com o ano passado. Eu tenho mais só 30 segundos, mas eu queria que você fizesse uma projeção aí para os próximos meses, de repente até o final do ano. Você acha que esse patamar, no mínimo, deve permanecer e subir um pouquinho? Qual é a sua perspectiva aí? Bom, estou mais otimista em relação ao terceiro trimestre. O terceiro trimestre é um período de boas possibilidades para esse mercado do boi. É um período em que a oferta vai estar mais enxuta, vai ter uma dependência maior da oferta de confinados para suprir essa demanda por gado para o abate. Então, por conta disso, o frigorífico não vai ter tanta facilidade na composição de suas escalas, não vai ter um cenário tão tranquilo assim, e por conta disso vai ter uma maior propensão a reajustes. No último trimestre, uma demanda positiva aqui no mercado interno durante o período de festas, mas um bom fluxo de exportação também coloca um cenário um pouco mais otimismo aí para esse segundo semestre. Mas lógico, tem que monitorar essas variáveis de demanda porque a oferta efetivamente está maior esse ano.